No toque de 5 segundos, podcast. Está começando o podcast. Moro em São Paulo, mas nasci no Nordeste. Eu não sei o que dizer. Eu gosto de pavê. Ok. Pim, pim, pum, pim, pom. Bom dia pra você que está escutando o famigerado podcast dessa quarta-feira. Eu espero que você esteja tendo um ótimo dia, porque eu não estou. E não é nada pessoal, não é raiva, eu apenas acordei cedo. Sabe qual é o lance de acordar cedo? Você só acorda cedo em duas ocasiões. Ou quando você precisa fazer algum compromisso, ou quando você quer mudar a sua rotina e você quer se sentir motivado. É só pra isso que você acorda cedo, não tem nenhum motivo. Então assim, por que eu acordei cedo hoje? Porque eu tinha um compromisso de gravar o podcast, só isso. Fico. Então assim, eu falei, eu vou acordar cedo porque eu me comprometi a postar toda quarta o episódio às 11 da manhã. Eu consegui cumprir isso nas últimas semanas? Não. Eu consegui fazer isso quarta passada? Não. Eu consegui postar pelo menos toda quarta? Também não. Mas uma hora acontece, mano. You and me. Então, se você acordou cedo também tá escutando esse podcast, o que é muito difícil, eu agradeço vocês de verdade, cara, porque é difícil, cara, é difícil acordar cedo. Se a gente se render ao nosso macaco interior, a gente vai ficar dormindo até meio-dia e vai perder tudo. Fico. Essa música é muito... Eu lembro quando eu via o clipe dessa música. Quando eu era moleque, cara. Tem um clipe dessa música ou eu tô confundido com Melancholic Hill? Eu não lembro, cara, mas enfim. Se você acordou cedo pra ouvir esse podcast, você faz parte do clube do podcast, que é o Clube dos Fracassados, cara. Porque... Não, Clube dos Fracassados não. Clube dos sucessores. Eu não sei a palavra certa. Clube dos Vencedores. Pronto. Esse é o podcast motivacional, cara. Lute pelos seus sonhos. Acredite nas suas habilidades, cara. Dando um gancho no meu último episódio, cara, eu acabei de chegar numa reflexão. Isso foi agora. Eu não pensei nisso antes de gravar, cara. Se a vida não importa e você sabe que nada importa, então vamos tentar se motivar. Eu não vou mais jogar os coaches, cara. Os coaches, eles têm um pouco de razão, porque eu acho que eles entendem que a vida é um fracasso e que a vida é um lixo. Então vamos se iludir, pelo menos achando que a gente vai chegar em algum lugar. Mas sabe o que eu tava pensando sobre a teoria dos vencedores? Que é uma teoria que eu criei, cara. Vamos pensar, entre 500 pessoas que fazem uma coisa, vamos botar isso daqui, podcast. Podcast virou moda ultimamente.
Então vamos pensar o seguinte. Tem 500 pessoas gravando podcast nesse exato momento, no mundo. No mínimo 500, no mínimo. É muita gente gravando, é muita gente fazendo várias coisas. Então, vamos pensar que existem no mínimo 500 pessoas que estão gravando podcast agora. E só uma delas vai fazer sucesso. A probabilidade de uma pessoa fazer sucesso, em teoria, é em 1 em 500. Você vai querer jogar o dado de 500 lados? Muito provavelmente você não vai querer jogar o dado. Só que quando você entende que você não tem nada a perder e que só se você tentar que você vai conseguir, você joga o dado mesmo assim. Porque para você poder também dar valor ao vencedor e você fazer parte do jogo, você tem que participar do jogo. Do jogo que é a vida, do jogo que é esse podcast. Eu tava pensando nisso assistindo o Big Brother ontem também. Porque vamos pensar, são 20 pessoas e só uma ganha. E pra pessoa que ganhar, ter a sensação de vencedora, tem que ter 20 pessoas participando. Porque se uma pessoa entrar e ganhar R$1 milhão de graça, não vai ter graça o programa e ela não vai se sentir vencedora. Então quando você faz parte de um jogo, seja um campeonato, seja uma competição, seja um concurso, um sorteio, uma disputa, você vai ficar triste porque você perde, mas ao mesmo tempo você tem que valorizar o fato de que você fez parte do jogo. E que se não fosse você, muito provavelmente não teria graça o jogo. Então, mano, vamos encontrar valor em ser perdedor, cara. Eu gosto de ser um perdedor. Eu nasci sendo um fracassado e eu perdi muita coisa na minha vida, mas pelo menos eu tenho a sensação de que ao fazer parte do grupo dos perdedores, eu sei que as pessoas que estão vencendo, elas estão tendo um sentimento bom por causa de mim. Eu tô fazendo parte do ciclo, o ciclo da vida. Porque se todo mundo vencesse, se todo mundo ficasse no elixir da vida eterno, não teria graça e não teria diversão. Então, pelo menos eu tô me sentindo útil em ser inútil. Então, ao acordar cedo e gravar meu podcast, mesmo sabendo que isso daqui não vai dar em nada e que provavelmente daqui a 5 meses eu vou olhar e eu não conquistei nada nisso daqui, e por mais que eu desista, eu vou pensar, pô, pelo menos eu fiz parte do grupo de podcasts que tem por aí e as pessoas podem apurar o que são podcasts ruins e o que são podcasts bons e elas vão poder, pelo menos, entender o valor dos vencedores, entendeu? Eu sou um fracassado. Eu consigo me comparar entre várias pessoas que têm 21 anos e eu consigo perceber que várias delas conquistaram coisas na vida e que eu não conquistei nada. Eu não conquistei absolutamente nada. Eu comecei a fazer faculdade, eu larguei. Eu comecei a trabalhar, eu larguei. Eu não consigo focar nos meus sonhos, eu não consigo focar nas minhas habilidades. E eu não vou mais me sufocar por causa disso. Eu vou me deixar levar até o momento que eu desiste. Até o momento que eu vou desistir, eu vou colocar uma corda no meu pescoço e pular de uma cadeira, entendeu? Então, não tem problema falar esse tipo de coisa, porque eu vou servir para a sociedade eu vou pelo menos ter valor na sociedade sendo um cara perdedor. Eu vou servir de exemplo para a sociedade de ser um cara que foi derrotado pela vida, de ser um cara que foi fracassado, de ser um cara que não tem valor nenhum dentro de si, que sente um vazio no peito. Pelo menos o meu valor em não ter valor é a mesma lógica do yin yang, é o yin yang do fracasso. Ao ser um cara fracassado, você dispõe valor para as pessoas que possuem valor, porque se todos os fracassados não existissem, as pessoas que têm valor, elas não teriam valor. Então, eu sinto valor em ter fracasso, eu sinto valor em fazer parte. E eu sei que uma hora a minha vitória vai chegar, porque eu sei que a minha vitória só está intrínseca a mim. Eu sei o que é ter valor em mim mesmo. Então, eu sei que eu posso servir de fracasso, eu posso servir de exemplo para as pessoas que estão à minha volta. E eu posso servir de valor às pessoas que estão pior que eu. Mas o valor só eu mesmo vou encontrar. Então é tudo um jogo, é tudo um lance de percepção dependendo do ponto de vista. É só isso, entendeu? Então, não, por favor, não se choque quando eu falar que... ele tá falando que vai se matar e tal. Eu sei que isso é grave, eu sei que isso é triste, mas pensa comigo. Se tu, pessoinha, entender que é só seu ponto de vista que tá tendo algo ruim, e o meu ponto de vista não tem nada de ruim, então você começa a entender que não tem nenhum problema, o problema só tá em você, pode ficar tranquilo. Quando eu brinco com a tristeza e quando eu brinco com o suicídio, só parte de mim, então não se sinta triste quando você escutar eu falando essas coisas, porque é só da boca pra fora, isso daqui é só uma brincadeira, tá bom? Eu não sei o que eu tô falando, eu não faço a menor ideia, eu tô chapadaço de sono, eu acordei cedo, eu dormi só 5 horas porque eu decidi mudar, cara, eu vou fazer uma nova rotina, esse vai ser o podcast motivacional, pensa comigo. Vamos dar valor aos coaches que falam, cara, que a gente tem que vencer na vida.
Porque vamos pensar, cara, se a vida não faz sentido, então vamos fingir que a gente é vencedor. Vamos pegar esse raciocínio que eu acabei de falar e vamos pensar, o valor a gente dá pra si mesmo, então vamos dar o valor de vencedor, cara. Vamos colocar um pouco de mindset. Então eu acordei cedo e vou falar, cara, eu vou me dar uma chance de ser um cara que eu acho que é um cara vencedor, que acorda cedo, que vai pra academia, que se alimenta bem. Eu fui pra academia? Não. Eu me alimentei bem? Também não. Mas eu tô gravando um podcast, eu acho que isso que importa, cara. Então o importante é tentar, entendeu? Acordar cedo é um lixo. Eu odeio acordar cedo. Se eu me render a um macaco interior que tá dentro de mim, eu vou acordar tarde. Então, eu prefiro pelo menos fingir que tá tudo bem, acordando cedo e me deixar levar, cara. O lance é você respirar fundo e se deixar levar pela vida. Acorda cedo, acorda tarde, tanto faz. Não tem por que ficar se culpando. Se deixa levar pelo momento. Então é isso, cara. Como é que você tá? Como é que tá sendo o seu dia? Eu tô gravando isso daqui de improviso. Eu fiz poucas pautas porque eu tô pegando o jeito de novo de gravar isso daqui. Quando eu gravava toda quarta eu me divertia, fazia a pauta, ficava bonitinho. Mas eu tô no limbo novamente. Eu não sei qual que é o objetivo disso daqui. Eu não tô satisfeito com nada. Mas eu tô gravando, é isso que importa, entendeu? Então vamos lá, pra concluir. Pense que você é um lutador e que você tá lutando todos os dias contra um oponente chamado vida. Você vai tomar vários jabs, mas você vai encontrar o seu valor como vencedor quando um dia você derrotar a vida. E mesmo que a vida te derrote, não se sinta triste, porque você vai servir de exemplo para as outras pessoas te usarem de capacho para elas terem um pouco de valor. É um pouco triste, mas é assim que a vida funciona. Entenda que a vida é uma pirâmide. As pessoas que estão em cima só estão em cima porque existem pessoas embaixo, cara. Então, ao mesmo tempo que isso é triste, que é uma merda, você, mano, tem que entender, cara, que você, pelo fato de estar embaixo, você vai dar valor pra pessoa que tá em cima. Acabou, cara. Por isso que eu fico brabo quando as pessoas desmerecem o termo de meritocracia. Falam que meritocracia não existe. E que as pessoas que só conseguem as coisas na vida são porque elas são privilegiadas. Mas isso não faz sentido quando você começa a perceber que é aquilo que eu falei, cara. Que o valor da pessoa, ela só tá dentro dela e ela sabe o valor dela e acabou. E outra, cara, se você... Vamos pensar num bagulho, cara. Vamos voltar à metáfora que a vida é um lutador de boxe. E esse lutador de boxe, ele só vai conseguir ser derrotado se você treinar todo dia e você conseguir derrotar ele. Mas existem outras pessoas que por algum motivo elas nascem mais fortes. Ou então existem pessoas que têm o oponente da vida mais fraco, um oponente que não tem uma luva. Ou então você cresceu tendo um patrocínio, você cresceu num bairro nobre que te deu o melhor treino. Mas você só vai conseguir derrotar a vida derrotando ela. E você só vai conseguir ter o título de vencedor se você derrotar a vida e acabou. É só isso que você tem. Então... Se você conseguir derrotar a vida, é porque você mereceu derrotar a vida, porque você teve a luta de todo dia treinar lá e conseguir derrotar a vida. Então o lance é, se você conseguir tudo caindo do céu, se alguém te der as coisas, como que eu posso dizer? Tipo, não tem o que você fazer, você tem que lutar pelos seus objetivos para você ficar satisfeito. Então, quando as pessoas julgam as pessoas mais ricas porque elas conseguem as coisas mais fácil, elas não entendem que as pessoas elas não escolheram nascer e que elas têm os seus próprios objetivos e que elas... Não é que elas merecem, é que eu entendo meritocracia como algo, você luta, você conquista e acabou. E por mais que as pessoas que são mais ricas, que são mais privilegiadas, elas conseguem as coisas mais facilmente, isso não vai tirar o mérito das pessoas que estão embaixo, por mais que seja injusto. Porque não há o que fazer, esse que é o lance, cara. A vida, ela vai te bater, isso faz parte da vida. O fato da vida ter desafio é justamente isso, você entender que existem pessoas que conseguem as coisas mais fácil que você e que talvez elas nem querem essas coisas. Vamos supor que um cara, ele nasceu numa família rica e que os pais deles vão pagar a faculdade dele. E você que tá embaixo da pirâmide, você vai sentir inveja dessa pessoa que tá acima da pirâmide. Mas
O lance é que o ponto de vista de você, como quer ser médico, vai ficar triste. Mas às vezes o cara que tá no topo da pirâmide, que tá recebendo todo o apoio de ser médico, ele não quer ser médico, ele quer ser um artista. Ele quer ser um sociólogo, ele quer participar de alguma ONG. E ele não nasceu com esse apoio de participar de uma ONG. Ele vai ter a mesma dificuldade que você tem pra querer ser médico entrando numa quebrada. Porque querendo ou não, todo mundo tem dificuldade na vida. Então, não tem o que fazer. Meritocracia é só uma palavra, mas no fim das contas você tem que lutar pelos seus objetivos, independente dos desafios que a vida tenha, porque tudo faz parte do jogo, cara. Ah, é injusto, não sei o que. Mas o que você vai fazer? Tipo, você pode, com um estalar de dedos, derrubar a pessoa que tá lá em cima? Não, você não pode. Então não tem o que fazer. Por que eu tô falando isso? Eu não faço a menor ideia. Mas eu tô aqui falando, cara. Então é isso aí, cara. Se você é um cara que não gosta de meritocracia, algum dia você vai entender que é assim que a vida funciona, cara. E que você tem que, independente, lutar pelos seus objetivos. Eu não faço a menor ideia, cara. Eu não faço a menor ideia. Eu tô com vontade de tomar um energético. Eu tô salivando aqui pensando no Monster. Mas eu não vou parar o podcast no meio pra poder sair daqui e ir lá no restaurante que tem aqui do lado de casa, que eu nem sei se está aberto, pra poder comprar uma Monster. Eu não faço a menor ideia, cara. Então é isso aí, cara. Meritocracia é algo que eu acredito sim. E que mesmo que as pessoas consigam as coisas, cada um sabe o que elas querem pra vida. E querendo ou não, cada um tem seus próprios desafios e seus bloqueios mentais. E independente, tipo, não tem nada que você tenha que fazer a não ser lutar pelos seus objetivos, entendeu? Não há nada que você possa fazer. Eu tenho meus objetivos, eu tenho meus sonhos. Eu já decidi que eu não quero viver na Matrix e que eu não quero obedecer ninguém, cara. Eu vou contar um negócio que aconteceu essa semana, cara. Eu fiz alguns bicos de garçom. Eu fui 2 dias numa pastelaria por aqui. Porque eu preciso de dinheiro, né? Todo mundo precisa de dinheiro. E eu falei, pô, eu vou lá. Eu vou trabalhar de garçom. E eu vou contar como é que foi essa experiência, cara. Eu fui lá, era uma segunda-feira, véspera de feriado aqui na cidade. E eu fui lá. Cheguei lá 3 horas. E é muito louco quando você sai da sua zona de conforto pra você lidar com o afegão médio que tem na sociedade. Às vezes a gente se prende no nosso mundo e a gente esquece das várias narrativas diferentes que tem por aí, entende? Eu falo isso de uma perspectiva de um cara que sempre foi mais introspectivo, que sempre curtiu brisar na própria mente, brisar no próprio mundinho. Mas pelo fato da minha criação, que eu já falei aqui, blá 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 blá, mas também pelo fato de eu nunca conseguir me encaixar, de eu nunca conseguir gostar de ser um cara assim, entendeu? Então é isso aí. Quando eu saio de casa e quando eu trampo nesses lugares diferentes, eu percebo o quão diferente é a mentalidade das pessoas, porque eu vou exemplificar pra ficar mais fácil aqui. Eu trabalhei lá e tinha uma moça que ela trabalhava com o marido dela. Ela tinha, sei lá pros seus 25 anos e ela veio do Nordeste pra poder trabalhar naquela pastelaria. Ela não veio só pra trabalhar, ela veio tentar ganhar a vida aqui no interior. E ela conseguiu aquela vaga de garçonete naquela pastelaria junto com o marido dela e tal. Eu penso, porra, como é que são diferentes narrativas e diferentes contextos. Tipo, é bom que a oficina aqui da frente tá legal, né? Mas enfim, eu tô gravando na casa do meu pai. Aproveitar que tá sozinho aqui, eu posso falar alto, posso falar o que eu quiser, mas o meu pai mora nos fundos de uma oficina de moto, então eu vou ter que lidar com esses caras aqui trabalhando com as motos deles, entendeu? Então, assim, eu tava trabalhando lá e é muito louco, porque eu tava pensando, porra, olha o contexto que essa pessoa vive. Ela vive num contexto mais simples, ela vive num contexto mais... Não tô falando que é ruim isso, tal, só tô falando que é diferente, um contexto mais limitado, um contexto mais ignorante. E eu vou contar um pouco como é que foi essa experiência. Trabalhar de garçom é basicamente uma adrenalina constante, que você tem que ficar servindo as pessoas, né? Isso é meio óbvio, mas
É engraçado porque existem tipos e tipos de pessoas e eu cansei de... Não é que eu cansei, eu tinha a mentalidade de que as pessoas que são ignorantes, elas estão em diferentes contextos, mas ultimamente eu tô percebendo que as pessoas, elas são estúpidas mesmo e não tem o que dizer. Porque assim, eu fui servir uma cerveja pra uma mulher e ela é a única cerveja... Não é que era a única, tipo, as cervejas que estavam no freezer, elas estavam naquela temperatura e não tinham o que fazer. E eu levei a cerveja pra pessoa, pra mulher. Ela aparentava ter os seus 38 anos, seus 40 anos. Era uma mulher meio loira, ela tinha uma aparência meio de meia idade, mesmo sendo um pouco jovem. Provavelmente ela passa por vários estresses na vida. O filho dela deve ser uma criança chata que berra. Ela deve ser mãe solteira, deve ter dado a perseguida lá pros seus 21 anos. E daí ela foi mãe jovem. Eu tô gravando! Pronto, agora eles vão fazer silêncio. Enfim, o que eu tava falando? Eu não faço a menor ideia. E daí a mulher, tô falando da mulher. Ela tinha lá pros seus 30 anos, provavelmente ela deu a peida muito jovem. Ela deu a perseguida jovem, ela foi mãe jovem e ela não teve muita maneira de curtir a vida, então ela não tem muito objetivo, a não ser sustentar o filho dela. E aí, por causa disso, ela se tornou uma mulher estressada e daí ela desconta o estresse dela em mim, que não tem nada a ver com ela, cara. A culpa não é minha que você deu a sua chana quando você era jovem. E por causa disso, você não tem direito de você descontar a sua raiva em mim, que te levou na maior boa vontade a cerveja que não estava gelada, filha. E depois que eu atendi ela, depois de ela beber umas 5 ou 6 cervejas, ela ainda teve a pachorra de pedir desculpa pra mim. Não tem por que você pedir desculpa quando o copo tá quebrado, cara. É bom que o cara tá brabo. Mas o lance eu já percebi, cara, eu não sei se eu sou o cara mais perspicaz do mundo, mas atendendo esses afegãos médios, atendendo essas pessoas, eu consigo perceber de cara como é que é a vida delas. É fácil, é muito fácil. As pessoas que são mais humildes, as pessoas que são mais brabas, eu consigo ver o histórico de vida imbecil que elas tiveram. Entendeu? E aí eu gosto quando as pessoas vêm, tentam defender essas pessoas. Ai, você não sabe o que ela passou. Eu não quero saber. Eu acredito sim que existe um valor intrínseco na inteligência do ser humano. E que se ele é capaz de tratar as outras pessoas com gentileza, ele é uma pessoa melhor e acabou. Entendeu? Então, se você tem uma inteligência pra você perceber que os seus problemas, eles são só atrelados a você e as pessoas que vem te atender, elas não tem nada a ver com os seus problemas, então você percebe que você não tem direito de tratá-las mal. Então, eu desejo que essa pessoa tenha sofrimento na vida dela? Não, eu não desejo, porque aí eu estaria sendo hipócrita, mas eu tenho sim o direito de falar o que eu quiser nesse podcast, que essa pessoa é ridícula e que provavelmente é uma mãe solteira que deu a chana dela quando ela era jovem e daí ela cresceu estressada porque não pôde curtir a vida na balada chupando pirocas, chupando rolas, entendeu? Em baladas, em banheiros químicos. Isso não é problema meu, mulher. Se você não consegue ter a capacidade e a humildade de você perceber que a cerveja que eu peguei era a que tinha no freezer e eu não fiz isso por maldade... Então, desculpa, cara. Desculpa, eu não sei o que fazer, entendeu? Eu não sei o que fazer, entendeu? Entendeu? Então, tiveram outras pessoas que foram mais gentis. Mas eu vou te contar uma coisa, cara. Eu entendo como a vida do afegão médio é difícil. E cada dia mais eu percebo o quanto eles gostam de se render a prazeres mundanos, a prazeres ridículos que tem por aí, entendeu? E a cerveja é o melhor exemplo, cara. Eu atendi um grupo de 4 peão. Sabe aqueles cara com cara de peão mesmo? Que tem a cara de nordestino, que tem aquela cara de miscigenado, que você não sabe a procedência do DNA do cara. Que provavelmente ele tem um sangue de alguma escrava que foi estuprada no passado e depois ela viveu às margens da sociedade e depois ela se relacionou, o filho da escrava se relacionou com o filho de um holandês que se relacionou com o filho de um italiano que se casou com uma índia e daí formou essa maçaroca que é a raça mulata, entendeu? E daí por causa dessa má gestão do Estado em dar grana para os povos mais necessitados, essas pessoas se rendem a trabalhos que são subempregos, que são trabalhos de servente de pedreiro. Eu não tô falando que esses trabalhos são ruins. Tá bom, eles são ruins, mas não tô falando que eles não são dignos. Eu tô expondo fatos aqui, cara. Então, reclame com Deus.
ou com os europeus. E reclame com os europeus ou reclame com os deuses, entendeu? Com os deuses, se você acredita em mais de um. Reclame com eles, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Então o lance é... Mano, isso vai dar uma merda. Mas eu não tô nem aí. Então o lance é, cara... Dá pra perceber na cara desse espião o quanto eles sofreram na vida e que eles têm no sangue deles uma hereditariedade de um povo oprimido pela sociedade. Eu não tô falando que isso é um problema, eu estou expondo fatos. Do mesmo jeito que esses caras, quando eles observam a mim e o jeito que eu falo e as nuances da minha personalidade, eles percebem que eu sou um cara privilegiado e que minha mãe ganhou bem e por causa disso eu fui um cara mimado que aprendeu que era o cara mais especial e que eu sou uma parcela de pessoa comum que tem na sociedade atual das pessoas que nasceram nos anos 2000, 99, 98, que são filhos de pais que lutaram na vida e conseguiram empregos bons e que não quiseram que o filho deles sofressem na vida, entendeu? Eu faço parte dessa parcela. Eu faço parte dessa parcela de moleques e meninas mimados e mimadas que aprenderam, que foram nascidos e... Como se fala? Ah, eu esqueci a palavra. Que foram colocados no mundo. Nós somos nasciturnos que aprendemos a ser especiais, mas no fundo nós não somos nada. E que talvez essas pessoas que eu tô falando que se rendem à cerveja numa segunda-feira, pré-feriado ou numa sexta-feira... Talvez essas pessoas, elas aprendem mesmo que é bom na vida. Porque você acha que essas pessoas, elas filosofam sobre isso daqui que eu tô filosofando? Não. Se eu tenho tempo pra poder filosofar sobre essas coisas inúteis, é porque eu sou um cara mimado, entendeu? É porque eu sou um cara que tem o privilégio de poder falar sobre essas coisas, entendeu? Mas eu não acredito que há valor intrínseco na vida. Então, eu acredito que tanto faz. O fato de um cara ser mimado, o fato de um cara lutar pela vida, é só um fato. E é só isso. Então, esses caras, eles se rendem facilmente à cerveja. E quanto mais eles bebem, pra falar a verdade, mais legais eles ficam, entendeu? E é assim que o mundo gira, cara. É muito divertido. Essa é a minha experiência sendo um garçom, cara. As pessoas, elas se rendem facilmente ao álcool, assim como eu me rendo aos meus prazeres aleatórios, que é fazer podcast, gravar as minhas coisas e etc. É isso. É isso. E não tem problema nenhum. Não tem nada atrelado à vida. Mas fazer bico de garçom é muito engraçado, cara. Existem essas pessoas que deram a peida quando eram jovens e daí elas tiveram filhos com jovens e provavelmente foram mães solteiras e vivendo estressadas. E há os peões que têm o sangue hereditário de mulheres que foram escravizadas e de holandeses que vieram e sofreram e criou esse sangue miscigenado. Você tá entendendo o que eu tô falando? É isso? Essa é a minha experiência trabalhando de garçom. E é foda, cara. E eu ultimamente venho percebendo uma coisa também, principalmente trabalhando nesses bicos, cara. Que é uma coisa, o Estado, ele só atrapalha as nossas vidas. Porque a partir do ponto de vista que existe uma instituição que ela define pra você o tempo que você tem que trabalhar, você fica confortado. E eu fui vítima desse conforto, porque quando você cresce aprendendo que o digno é você trabalhar 8 horas por dia e você receber um valor atrelado a isso por causa que você tem o seu cansaço, quando você excede esse horário, você se sente desconfortável, entendeu? E foi isso que eu senti. Quando eu ultrapassei das 8 horas trabalhadas, eu comecei a ficar estressado e cansado, porque a mente e o meu corpo ficaram acostumados a trabalhar numa rotina de 8 horas por dia, e que talvez você exceder esse horário por mais de 12 horas, você se sinta muito cansado. Mas eu acredito que não há tipo, um manual intangível na vida do que tem de horário a ser trabalhado, entendeu? Então, quando você aprende que não tem nada a ver e que você consegue exceder seus limites, você faz o que você quiser. Como você acha que os empresários de hoje em dia, eles conseguem manter suas empresas? Eles trabalham mais de 8 horas por dia, porque quando eles criam as empresas, eles têm que exceder os seus limites. Então eu acredito que o Estado em si, ele só te conforta, entendeu? Esse episódio tá uma merda. Desculpa, eu queria trazer um pouco mais de
de conteúdo legal. Mas, enfim. E o BBB, hein, cara? Eu não sei puxar assunto. Eu queria saber dar um gancho em um assunto de uma forma legal, mas eu vou ter que falar do Big Brother. Eu vou falar o meu ponto de vista do que tá ocorrendo nessas edições do Big Brother, cara. Não sei se vocês estão acompanhando como eu, que sou um desocupado mimado, mas eu percebi um reflexo no Big Brother que existe na sociedade. Eu tô percebendo um fenômeno muito ridículo que existe por aí, entendeu? Porque no Big Brother atual, não sei se vocês estão acompanhando, existe um grupo que é um grupo muito... Que é o grupão que o povo tá chamando que são os vilões, que é o G15, que são 15 pessoas que estão tentando comandar o jogo. E essas 15 pessoas, elas possuem um sangue militante, entendeu? E o que eu tô querendo dizer com isso? Que essas pessoas, elas são apenas um reflexo que a sociedade possui e que essa própria sociedade atual, ela vem tentando combater, entendeu? Então o que eu tô querendo dizer? Que tá ocorrendo um fenômeno que o próprio núcleo desses militantes estão querendo combater e rechaçar essas pessoas que estão no Big Brother, sendo que essas pessoas militantes, elas fazem as mesmas coisas na internet. E que se elas estivessem no Big Brother, elas fariam a mesma coisa. Então vamos dar um exemplo prático. Quando a tal da Lumena, ela vem e ela tenta militar dentro do Big Brother, as pessoas que estão aqui fora, elas tentam rechaçar a Lumena falando que ela tá errada, que ela não representa elas, que ela não representa o movimento negro, que ela não representa as feministas, que ela não representa não sei o quê. Mas essas pessoas do Twitter, se elas estivessem no programa, elas agiriam da mesma forma. É muito fácil quando você vê um mau exemplo, você querer tirar ela do movimento e falar, não, ela não nos representa. Ela não é essa pessoa, ela não representa, o nosso movimento é perfeito, elas estão agindo errado. Essas pessoas, elas sempre colocam a culpa do movimento nas outras pessoas, elas nunca olham para o próprio umbigo. É muito difícil para essas pessoas militantes fazerem uma autocrítica. Vocês já perceberam isso? Todas as vezes que as pessoas que se dizem militantes fazem alguma coisa que a sociedade rechaça, esses militantes já tiram a culpa do movimento, porque não, o movimento social, ele tem que ter o estigma. Mas nunca vai dar certo isso, porque pensa comigo, vamos supor que a Escócia quer fazer uma representação dos escoceses. Mas por algum motivo, a maioria dos escoceses são os caras brutos, são os caras bêbados, são os caras que tratam as mulheres mal. E daí quando a sociedade mundial ela vem analisar os escoceses eles pegam um cara de exemplo aleatório, que é escocês, e coloca pra ficar de exemplo pra sociedade poder julgar. E daí a sociedade mundial observa esse escocês e começa a julgar esse cara. Começa a falar, não, esse não é um escocês de verdade. Esse cara tá errado. Esse cara, ele não representa a Escócia. Ele é um cara que é uma exceção. Ele é um macho escroto. Ele é um bêbado. Ele é um fudido. Mas ele é um escocês. Independente disso, ele é um escocês. E esse que é o ponto da minha mentalidade atual. Quando você se dispõe a participar de um movimento e quando você se dispõe a colocar um estigma nesse movimento, você tem que estar disposto a encarar a responsabilidade que o seu estigma, que o seu signo vai representar tudo. Vai representar até os militantes ruins. E você tem que ter a responsabilidade de aceitar que as pessoas ruins que o seu movimento faz, elas criam esses estigmas, elas criam essas pessoas ruins, porque isso é culpa do seu movimento, isso não é culpa do movimento em si. Porque quando você começa a bater no peito e falar que o seu movimento é perfeito, você dá a mercê para essas pessoas colocar no peito delas uma arrogância e um narcisismo que não existe. Porque esse narcisismo, esse reflexo de ignorância que a Lumena possui, que a Carol Conká possui,
Ela não possui por causa da sociedade que oprime ela. Ela não possui por causa dos problemas e dos traumas que ela passou. Ela não possui por causa da vivência. Ela possui por causa de um movimento que criou um estigma, que criou uma falsa representatividade em volta dela, porque ela se sente confortável nesse grupinho pra poder falar o que ela quiser e pra poder ficar pra poder ficar reproduzindo os pensamentos de merda que ela possui. Porque vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que existem duas pessoas e elas possuem o mesmo ponto de partida. Uma pessoa, ela passa por todos os problemas por ser negra. Ela nasce, ela sofre racismo, ela não tem as mesmas oportunidades que uma pessoa branca. Ela sofre toda vez que ela anda na rua. Ela vê que os amigos delas estão sofrendo tiro. Elas estão sofrendo balas perdidas porque elas vivem em um contexto de marginalidade, de periferia. Ela encara o mundo de uma forma diferente da outra pessoa que está passando por esses mesmos problemas, uma pessoa negra. Elas partem desse mesmo ponto de partida, mas cada uma delas vai fazer duas coisas. A pessoa A, ela percebe que o mundo é uma merda e que ela foi incluída neste mundo sem ela pedir pra nascer, e ela tem que lutar por esses objetivos e engolir muito sapo pra conseguir o que ela quer, porque ela não tem tempo a perder, ela não tem conforto. Ela tem um sonho de conquistar a casa própria, ela tem um sonho de conseguir um emprego digno, ela tem um sonho de dar uma boa educação pros filhos dela, ela tem um sonho de ter uma vida digna, e ela sabe que ela só tem que fazer isso quando parte dela como indivíduo correr por esses objetivos. E aí ela consegue, e aí quando ela consegue isso, e quando ela consegue os objetivos dela por meio de muita luta, por meio de ajudando os seus parceiros, por meio de percebendo que parte do indivíduo é uma mudança, ela consegue caráter, porque ela não tem tempo pra poder ficar chorando, não, ela não tem tempo pra poder ficar de mimimi. Enquanto a pessoa B, ela percebe que ela tá em um contexto social que é uma bosta, e eu não tiro a razão dela de chorar por esse contexto social, porque tem que chorar, tem que reclamar, mas ela entra em um contexto de zona de conforto e ela começa a criar um senso errado. Porque ela entra em um contexto de um movimento que começa só a passar a mão na cabeça dela, porque ela não só coloca todos esses problemas que ela cresceu na vida como uma pessoa oprimida e sem privilégio, como ela começa a colocar todos os problemas dela pessoais e todos os traumas e todas as coisas dela e todas as coisas dela que fazem ela ter um caráter ruim no mesmo saco. Então o que eu tô querendo dizer é que essas pessoas que elas se alinham a esses movimentos que passam a mão na cabeça dela, elas criam uma falsa ilusão dentro delas que elas podem fazer o que elas querem, porque elas sempre vão ter o aval de ter alguém que vai passar a mão na cabeça dela e sempre vai ajudar ela e sempre vai colocar ela como poderosa, como a empoderada, como a mina foda, como a mina que não se deixa que não se deixa levar desaforo e que tem personalidade forte. Porque ela sabe que vai ter um movimento negro na internet, que vai ter um movimento negro na sociedade, que vai passar a mão na cabeça dela. Só que o problema é que uma hora a vida cobra, e uma hora a gente vê principalmente nesses reality shows e muito provavelmente em universidades, em locais que a vida é de verdade, ela percebe que uma hora a vida cobra e que quando elas começarem a serem julgadas pela sociedade de verdade, e justamente também, e principalmente também por essas pessoas do tipo A que correram e não aceitaram ficar na zona de conforto, vão ser julgadas por essas pessoas, entendeu? Essas pessoas essas pessoas do tipo A que adquiriram caráter lutando pelos seus objetivos e que aceitaram que não tem por que você ficar numa zona de conforto, vão te julgar, porque você, do tipo B, também vai ser abandonado por esses próprios movimentos que o acolheram. Então eu penso que é como se fosse aquela cobra de... Aquela cobra de... Nossa, tá chegando uma mensagem no WhatsApp, eu tô me distraindo. Eu penso como se fosse a cobra de Ouroboros, entendeu? A cobra de Ouroboros é uma cobra que come o próprio rabo. E esses movimentos sociais estão fazendo a mesma coisa. Elas criam, por meio de falácias e por meio de emocionalidade, uma falsa sensação de conforto em volta delas. E elas se perderam no meio desse movimento, entendeu? Enquanto as pessoas que saíram dessa zona de conforto e lutaram pelos seus objetivos realmente cresceram na vida. Por isso que quando eu vejo pessoas oprimidas e pessoas que nasceram na mercê da desigualdade e nasceram sem privilégio e nasceram sofrendo,
e elas conseguiram crescer na vida, elas não ficam batendo no peito e falando de representatividade, falando de não sei o quê. Na verdade, as pessoas que cresceram na vida sendo oprimidas e crescendo na vida numa noção de desprivilégio, como a própria Carol Conká, elas... Por que elas batem no peito e mesmo lá em cima, lutando pelos seus objetivos e conquistando, pulando essas barreiras? Como é que essas pessoas... Por que essas pessoas, então, continuam com esses argumentos falhos? Porque esses movimentos sociais ajudaram elas a crescerem. E elas criam uma falsa sensação de crescimento por causa que, por mais que elas sejam uma em 1 milhão, elas não cresceram, o caráter delas não cresceram fundamentalmente coisas que existem valor de orgulho e valor de honra na vida, entendeu? Porque por mais que elas criem a ilusão de que elas cresceram na vida e que elas são empoderadas, elas só têm esse sentimento porque as pessoas que compram o produto dela e consomem os produtos... Eu não sei se eu tô explicando bem. Vamos usar a Carol Conká de exemplo. Por que a Carol Conká bate no peito e diz que cresceu na vida? Porque esses movimentos sociais, esse estigma que está criado na sociedade, esse status quo, ele cresceu tanto que ele consegue se autoalimentar, entendeu? As pessoas que fizeram a Carol Conká crescer são as mesmas pessoas que estão apontando o dedo na cara dela e falando que elas erraram, que ela errou, quero dizer. Eu vou repetir. As pessoas que ajudaram a Carol Conká crescer e que consumiram a música dela e que aplaudiram o que ela falou foram as mesmas que apontaram o dedo na cara dela quando ela cometeu um erro. Porque ela não cresceu por si mesma, ela cresceu pelos outros. Enquanto as pessoas que crescem apenas por si mesmo e percebem que essas coisas não valem de nada, elas adquirem caráter e mesmo que elas errem, elas não vão ter um império sustentado por essas pessoas que criaram uma ilusão em volta dela. Elas vão ter um império conquistado embaixo por elas mesmas, conquistadas pelos seus próprios méritos e não por pessoas que no futuro vão apontar o dedo na cara dela. Elas não vão ficar numa corda bamba. E não é só pessoas que nascem em posição de inferioridade na sociedade que acabam criando esse tipo de ilusão. Esse tipo de ilusão eu consigo analisar em várias facetas na vida. Eu consigo dar o maior exemplo atual, que é o próprio Felipe Neto. O Felipe Neto, ele criou uma legião de pessoas que aceitam esse discurso demagógico em volta dele. E agora o sucesso dele tá numa linha tênue, tá numa corda bamba, tá sustentado por um palito de dente. Que são vários fãs que reproduzem esse discurso demagogo, e qualquer deslize que o Felipe Neto cometer, ele vai estar à mercê de perder o império dele, entendeu? Então por isso que eu vejo problema, por isso que eu critico vários discursos demagogos desses movimentos sociais e vários discursos atribuídos à emocionalidade. Porque por mais que você consiga crescer na vida, você vai criar só um senso de ilusão em sua volta que vão ser sustentados por pessoas que depois vão tirar tudo que você tem. Porque é tudo uma questão de empoderamento e representatividade de pessoas que não conseguem manter esse personagem pra sempre, porque nós somos seres humanos, entendeu? E nós, por sermos seres humanos, quando a gente entende que a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que aceitar nossos fracassos, a gente não tem que depositar nossa culpa nos outros, a gente consegue crescer na vida realmente e adquirir caráter, entendeu? Então, é isso, é um ciclo de pessoas que ficam se autossustentando e depois se autodestruindo como a cobra de Ouroboros. É só isso que eu consigo ver. É só isso. Então eu fico muito brabo quando eu entro no Twitter, quando eu entro no Instagram, nas redes sociais, e eu percebo que as pessoas que se dizem militantes estão apontando o dedo pra cara das pessoas que estão no Big Brother, falando que elas não são militantes, sendo que se elas estivessem nesse contexto, elas fariam o mesmo. Porque não adianta você crescer na vida e criar um personagem que não falha, que não erra, quando você tá crescendo na vida sustentado por uma legião de idiotas que só vão aplaudir tudo que você falar, mas quando você mostrar a sua fase de ser humano, todas elas vão te abandonar. É isso que eu percebo, entendeu? E eu não tô falando que eu sou melhor que ninguém, eu não tô falando que eu sou melhor que essas pessoas, mas... Se eu tivesse nesse contexto, eu não ia apontar o dedo da Carol. Eu não ia... O que eu tava falando? Eu errei a palavra. Eu não ia apontar o dedo na cara da Carol. Eu não ia ficar julgando ela. Eu não ia rechaçar ela. Nossa, eu tô suando, meu. Tô suando aqui.
Eu nem ia apontar o dedo na cara dela. Eu não ia rechaçar ela. Eu ia entender que ela é um ser humano como todos nós, entendeu? E o que essas pessoas estão fazendo é a mesma coisa que a Carol Conká, que a Lumena fez e que todas as pessoas do Big Brother fez. Que é ver uma pessoa que errou. E eu vou dar uma pausa aqui pra beber uma água e eu vou falar desse ciclo de ódio que tá ocorrendo por causa do Big Brother. Só rapidinho, só dá uma segurada aí, eu vou dar uma pausa aqui. Mano, eu tinha caído minha pressão agora de tanto falar. De verdade, dei uma pausa aqui, bebi uma água. Então, enfim, o que eu tava falando? O ciclo de ódio. Eu percebo um ciclo de ódio que tá existindo também, que eu consigo perceber nesse reality show. Reality show é apenas uma representação da realidade, você consegue perceber várias nuances que tem aqui no mundo de fora, dentro do Big Brother. A única diferença é que tá todo mundo vendo de forma escancarada e não cabe a nós julgar ninguém que tá ali dentro. Porque vamos dar de exemplo o Lucas Penteado. Olha como é interessante esse ciclo eterno de ódio. Eu acho que só de falar vocês vão entender. O Lucas Penteado cometeu um erro. E esse erro fez com que as pessoas começassem a evitar ele por causa do erro que ele fez. Mas o fato dessas pessoas evitarem ele e oprimir ele psicologicamente, fazer tortura com ele, também é um erro. Então, se a gente odiar essas pessoas e começar a evitar elas, vai fazer com que a gente erre também. Então, essas pessoas vão começar a odiar a gente, vai virar um ciclo eterno. Como você acha que as guerras acontecem? Como você acha que a maior parte das discussões e das guerras de gangue, etc., acontece? Porque alguém errou de primeira forma, alguém agiu na maldade de primeira forma, só que as outras pessoas não perdoaram esse erro e as outras pessoas que não entenderam o primeiro erro só analisaram o segundo erro e começaram a errar, e aí virou um ciclo eterno. É isso que acontece. Eu esperava que essa tese durasse mais, mas eu consegui explicar ela em 30 segundos. Então não tem mais o que falar sobre isso. Que merda, mano. Que bosta. Mas assim, não cabe a nós ficar assistindo esse programa e se estressar e começar a julgar as pessoas que estão lá dentro. Porque se a gente estivesse lá dentro, muito provavelmente a gente ia fazer o mesmo. Muito provavelmente a gente iria cometer um deslize e iria começar esse ciclo de ódio novamente, entendeu? Então eu não acho que cabe a nós. Eu assisto só esse programa pra poder me alienar mesmo e pra poder me divertir vendo essas merdas. E é só por isso. Eu não vejo mais nenhum motivo pra poder assistir esse programa, senão pra dar um pouco de risada e pra poder ficar pensativo. Eu fico muito pensativo quando assisto esse programa, porque eu vejo várias nuances que dá pra ver na sociedade, mas não de forma escancarada que tem no Big Brother, entendeu? É muito louco isso, entendeu? Esse lance de cancelamento é justamente a mesma coisa. Cancelamento é só uma palavra que criaram pra poder justificar uma vingança, entendeu? É só isso. É só mais uma palavra, só mais um termo, mas no fundo é tudo vingança. Você cancelar uma pessoa é você utilizar de suas armas, que no caso é a internet, pra poder se vingar de uma pessoa e rechaçar ela e tirar ela. Antigamente, quando as pessoas cometiam erros, elas eram expulsas da tribo, ou então elas eram assassinadas, entendeu? Elas eram exiladas, elas eram punidas. E a mesma coisa, entendeu? Dentro de nós ainda tem aquele macaco antigo que vive na tribo e que quando um cara comete um erro que deixa a tribo em uma situação de perigo, em uma situação que poderia acabar com a perpetuação da espécie, ela era rechaçada. A gente ainda tem isso daí dentro da gente, entendeu? Então quando a gente cancela, quando a gente faz essas coisas, é nada mais do que a gente se deixando levar pelos instintos, entendeu? Eu tenho uma puta vontade de entrar nesse programa. Eu me inscrevi nele ano passado, mas como eu sou imbecil e como eu sou inútil, eles nem me chamaram pra seletiva, porque, mano, o que eu tenho a oferecer pra esse programa? Eu não tenho nada, eu sou só um jovem idiota que gosta de falar, eu não tenho nada pra oferecer pra sociedade. Eu não tô falando isso porque eu sou inseguro e porque eu tenho baixa autoestima, é porque é um fato, entendeu? É só um fato. Eu não tenho nada a oferecer. Eu também acho que essas pessoas que estão no Big Brother não tem nada a oferecer, mas por elas serem estúpidas e por elas errarem bastante, elas geram entretenimento para o povo brasileiro. E é por isso que a Rede Globo de televisão faz esse tipo de programa.
E não tem por que as pessoas ficar falando de moralidade dentro de um programa que coloca pessoas como ratos de laboratório. Eu fico muito puto quando as pessoas falam: ai, tortura psicológica não é entretenimento. Ai, machismo não é entretenimento. Ai, minha rola no seu cu não é entretenimento. Mano, quem é você pra dizer o que é entretenimento pras outras pessoas ou não? Você não é ninguém pra poder dizer o que é entretenimento pras outras pessoas, entendeu? E talvez pra você seja ruim de verdade, porque te dá gatilhos, porque não sei o que, I'm trigger, I don't give a fuck, man. Talvez pra você seja algo ruim você assistir esse programa e ver esse tipo de conteúdo, mas pras outras pessoas é entretenimento. E foda-se, entendeu? Você dá risada de algo, você se sentir feliz com alguma coisa, não vai mudar nada, pra falar a verdade. Não quer dizer que você vai perpetuar. Não quer dizer que você vai continuar fazendo aquelas coisas que são ruins. Você só deu risada. É entretenimento sim, cara. Não tem por que você falar que Big Brother não é entretenimento quando você dava risada de bullying na sua escola, você assistiu UFC, ou então você gosta de ver um barraco, uma discussão. Tudo é entretenimento. Nós somos seres humanos, nós somos imbecis e nós gostamos de entretenimento barato sim. E não tem por que ficar agindo de, eu sou a pessoa mais especial do mundo, portanto eu sou o que define o que é entretenimento, que não é não, pau no seu cu, entendeu? Foda-se. Você não é melhor que ninguém por causa que você acha que tal coisa é entretenimento, tal coisa não é, foda-se. Entendeu? Eu acho que eu vou ficando por aqui já. Esse episódio foi meio ruim, eu peço desculpa, mas eu vou começar a postar cortes no Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, é @Daniel_VBF. Lá eu vou começar a postar conteúdos que eu faço na minha vida, não só como podcast, como meus desenhos, música, e é isso. É um episódio curto porque eu não tenho muita coisa pra falar. Eu não quero que o episódio fique pior do que ele já é. Então eu não vou ficar encontrando bananinha pra poder ficar lendo. Eu não vou ficar lendo notícia que nem eu fazia antes. Então eu espero que você tenha gostado. Esse foi um episódio curto mesmo. Não falei de muita coisa, mas espero que tenha sido útil em alguma coisa na sua vida. Então eu também não tô muito bem psicologicamente. Eu tô com sono, eu tô cansado. Eu tenho que repensar algumas coisas aí. Então, por causa disso, eu vou parar por aqui. Não tem muita coisa pra falar. Não tem nada pra falar. Eu também tô numas de, eu tô odiando tudo que eu tô fazendo, tá? Sabe, eu não sei, eu não gosto desse podcast. Eu realmente não gosto, eu acho que ele é uma merda. Meus amigos elogiam, meus amigos dão risada, mas eles não escutam, entendeu? Então, se eles não escutam periodicamente, se eles não escutam todos os episódios semanalmente, é porque bom o episódio não é, bom o programa não é. Então eu vou continuar tentando, vou continuar gravando até um momento que, por mais que eu ache que é ruim, talvez por insistência ele fique bom em algum momento. Então até que esse momento chegue, eu vou ficar aqui reclamando da vida. Então muito obrigado por estar aqui comigo. Dá um beijo no seu pai, dá um beijo na sua mãe e tchau, 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 tchau.